Há um lugar em Jerusalém onde 150 mil túmulos cobrem uma encosta inteira. Judeus do mundo inteiro pagam fortunas para serem enterrados ali. Alguns esperam décadas em listas de espera. Famílias economizam por gerações para garantir um espaço. Por quê? O que torna este pedaço de terra rochosa tão especial que pessoas querem seus ossos descansando ali até o fim dos tempos? Em 2016, arqueólogos escavando no sopé do Monte das Oliveiras fizeram uma descoberta que paralisou a comunidade científica. Um túmulo lacrado desde o século I. Quando finalmente conseguiram abri-lo, encontraram algo impossível: inscrições que mencionavam um evento que só aconteceria séculos depois, como se alguém tivesse previsto o futuro. E então, havia o esqueleto, posicionado de forma incomum, como se a pessoa tivesse sido enterrada esperando algo específico. Esperando por quê? Bem-vindo ao Monte das Oliveiras, o lugar onde judeus, cristãos e muçulmanos acreditam que a história humana chegará ao seu clímax final, onde o Messias aparecerá, onde os mortos ressuscitarão, onde o julgamento final acontecerá. Mas este lugar guarda segredos que vão muito além das profecias. Segredos que estamos apenas começando a desenterrar. O Monte das Oliveiras não é tecnicamente uma montanha. É uma cordilheira de 3 picos que se eleva a leste de Jerusalém. No seu ponto mais alto, está a 826 metros acima do nível do mar. Cerca de 100 metros mais alto que o Monte do Templo, do outro lado do Vale do Cedron. Essa geografia é crucial. Do topo do Monte das Oliveiras, você tem a vista mais perfeita e impressionante de Jerusalém. A cidade velha se espalha abaixo como um mapa vivo. Você vê a cúpula dourada da rocha brilhando ao sol, os minaretes das mesquitas, as igrejas com suas cruzes e, claro, o Muro das Lamentações. Mas há mais de 3.000 anos, quando o rei Davi conquistou Jerusalém dos jebuseus, o Monte das Oliveiras já era considerado sagrado. Oliveiras antigas, algumas com mais de 2.000 anos, ainda crescem em seus terraços. Essas árvores viram impérios nascerem e caírem. Aqui está o primeiro fato pouco conhecido. As oliveiras do Jardim do Getsêmani, onde Jesus teria orado antes de sua prisão, foram analisadas geneticamente em 2012. Descobriram que 3 das árvores mais antigas são clones uma da outra. Foram propagadas a partir da mesma árvore-mãe há mais de 900 anos. Mas há evidências de que oliveiras cresciam naquele exato local por pelo menos 2.000 anos antes disso. Os romanos cortaram todas as árvores ao redor de Jerusalém durante o cerco de 70 da Era Comum. Mas novas oliveiras brotaram das raízes das antigas. As árvores que você vê hoje são descendentes diretas das árvores que Jesus conheceu. Tocar essas árvores é tocar uma conexão viva, biológica, com o passado. É diferente de tocar pedras antigas. Estas árvores estão vivas, respirando, crescendo, conectando presente e passado de uma forma visceral. Mas vamos voltar ao tempo do rei Davi, por volta do ano 1000 antes da Era Comum. A Bíblia narra que quando Absalão, filho de Davi, liderou uma rebelião contra o pai, Davi fugiu de Jerusalém, subindo o Monte das Oliveiras. O texto descreve Davi chorando enquanto subia descalço, a cabeça coberta em sinal de luto. No topo do monte, ele parou para adorar a Deus. E ali, recebeu notícias sobre a traição de seu conselheiro Aitofel. A geografia do Monte das Oliveiras sempre o tornou estratégico. É o ponto alto dominante sobre Jerusalém. Quem controla o Monte das Oliveiras pode observar tudo o que acontece na cidade. Pode até atacá-la de cima. Por isso, ao longo da história, exércitos sempre acamparam ali antes de atacar Jerusalém. Os babilônios em 586 antes da Era Comum, os romanos em 70 da Era Comum, os cruzados em 1099, os britânicos em 1917. Mas o Monte das Oliveiras é mais do que posição militar. É onde algumas das profecias mais importantes das 3 religiões abraâmicas se desenrolam. O profeta Zacarias, escrevendo por volta de 520 antes da Era Comum, declarou algo extraordinário. Ele disse que no dia do Senhor, o dia do julgamento final, Deus desceria ao Monte das Oliveiras.
E quando seus pés tocassem o monte, ele se fenderia ao meio, de leste a oeste, criando um grande vale. É uma imagem apocalíptica poderosa e moldou completamente a forma como os judeus veem este lugar. Agora avançamos para o século I, da Era Comum. Jesus está em Jerusalém para a Páscoa. Ele sabe que sua prisão e execução estão próximas. E onde ele passa suas últimas horas livres? No Monte das Oliveiras. Os evangelhos narram que Jesus frequentemente se retirava para o Monte das Oliveiras para orar. No jardim do Getsêmani, que fica em sua base, ele passava noites inteiras em oração. Era seu lugar de refúgio espiritual. Na noite de sua prisão, Jesus levou Pedro, Tiago e João para o Getsêmani. Pediu que ficassem acordados com ele, mas eles adormeceram. Jesus orou sozinho, em agonia, suando gotas de sangue segundo Lucas. E então Judas chegou com os soldados. Mas há outro momento crucial de Jesus no Monte das Oliveiras que é menos conhecido. Poucos dias antes, ele havia entrado em Jerusalém, montado em um jumento, descendo o Monte das Oliveiras, enquanto multidões o aclamavam com ramos de palmeira. E naquela descida, segundo o Evangelho de Lucas, Jesus parou, olhou para Jerusalém abaixo dele e chorou. Ele profetizou a destruição da cidade, que aconteceria 40 anos depois, quando os romanos arrasaram Jerusalém. Existe uma capela hoje naquele local, chamada Dominus Flevit, que significa O Senhor Chorou. É uma capela pequena, em forma de lágrima, e sua janela traseira emoldura perfeitamente a vista de Jerusalém que Jesus teria visto. Mas há algo mais no Monte das Oliveiras que muitos cristãos não sabem. É ali que, segundo os Atos dos Apóstolos, Jesus ascendeu ao céu 40 dias após a ressurreição. Ele subiu o monte com os discípulos, abençoou-os e então foi elevado em uma nuvem. Os discípulos ficaram olhando para cima, até que 2 anjos apareceram e disseram algo profundo. Eles disseram que Jesus voltaria da mesma forma que foi visto indo embora, ou seja, descendo ao Monte das Oliveiras. Esta profecia moldou completamente a escatologia cristã. Quando Cristo retornar, descerá ao Monte das Oliveiras. É a conexão entre ascensão e segunda vinda. Agora vamos falar sobre os túmulos, porque o cemitério do Monte das Oliveiras é uma das características mais distintivas e menos compreendidas deste lugar. É o cemitério judaico mais antigo e mais sagrado do mundo. Tem sido usado continuamente por mais de 3.000 anos. Há túmulos datando do período do Primeiro Templo, 2.700 anos atrás. Há túmulos de rabinos famosos da Idade Média. Há túmulos de vítimas do Holocausto. Há túmulos de israelenses mortos em guerras modernas. 150.000 pessoas estão enterradas ali. E mais estão sendo adicionadas constantemente, apesar do espaço limitado. Aqui está o segundo fato pouco conhecido. Os túmulos estão posicionados de forma muito específica. Todos olham para o oeste, diretamente para o Monte do Templo. Por quê? Porque, segundo a tradição judaica, quando o Messias vier, ele entrará em Jerusalém pelo Portão Dourado, que está selado há séculos no lado leste do Monte do Templo. E os mortos no Monte das Oliveiras serão os primeiros a ressuscitar. Eles se levantarão de seus túmulos e seguirão o Messias através do portão. Essa crença explica por que judeus ortodoxos pagam fortunas para serem enterrados ali. Não é vaidade, é estratégia escatológica. Eles querem estar na primeira fila quando a redenção final acontecer. Mas há uma ironia cruel nesta história. Durante o domínio jordaniano de Jerusalém Oriental, de 1948 a 1967, o cemitério foi deliberadamente profanado. Túmulos foram destruídos. Lápides foram usadas como material de construção para latrinas militares. Foi uma tentativa de apagar a conexão judaica com Jerusalém. Quando Israel recapturou Jerusalém Oriental em 1967, uma das primeiras prioridades foi restaurar o cemitério. Muitas lápides foram recuperadas de construções jordanianas, mas milhares foram perdidas para sempre. Famílias ainda não sabem exatamente onde seus ancestrais estão enterrados. Mas agora vamos falar sobre a descoberta de 2016 que mencionei no início. E aqui a história fica realmente fascinante.
Arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel estavam escavando próximo ao Portão Dourado quando encontraram uma câmara funerária intocada. O selo estava intacto, significando que ninguém havia entrado ali por quase 2000 anos. Quando abriram, encontraram um ossuário, um recipiente de pedra para ossos, típico do período do Segundo Templo. O ossuário tinha uma inscrição em aramaico, e essa inscrição causou polêmica imediata. A inscrição mencionava o dia em que o templo cairá e será reconstruído. O problema? O templo foi destruído em 70 da Era Comum. O ossuário foi datado por carbono como sendo de aproximadamente 50 da Era Comum, ou seja, 20 anos antes da destruição do templo. Como alguém em 50 da Era Comum poderia saber que o templo seria destruído? E mais intrigante, por que mencionar reconstrução? Alguns pesquisadores argumentam que pode ser uma datação errada. Outros sugerem que a inscrição poderia ter sido adicionada depois do enterro inicial. Mas testes forenses mostraram que a inscrição foi feita ao mesmo tempo que o ossuário foi esculpido. Há também uma terceira teoria, mais controversa. Alguns estudiosos propõem que havia uma tradição profética circulando entre certos grupos judaicos antes de 70 da Era Comum, prevendo a destruição iminente do templo. Jesus, afinal, profetizou a destruição do templo nos evangelhos. Grupos apocalípticos judaicos como os essênios de Qumran também escreveram sobre o fim dos tempos e a purificação de Jerusalém. Talvez a pessoa enterrada naquele ossuário fosse parte de um desses grupos. Alguém que acreditava que a destruição e renovação eram iminentes e pediu para ser enterrado com uma inscrição refletindo essa crença. A inscrição continua sendo estudada, mas independentemente de sua explicação, ela destaca algo importante. O Monte das Oliveiras não é apenas um lugar de memória. É um lugar de expectativa, de espera ativa pelo futuro. Agora vamos falar sobre a teoria controversa. E precisamos fazer isso com extremo cuidado. Existe uma crença entre alguns grupos fundamentalistas, tanto judeus quanto cristãos, de que eles podem acelerar a vinda do Messias através de ações específicas relacionadas ao Monte das Oliveiras e ao Monte do Templo. Para alguns judeus ultra-ortodoxos, isso significa preparar materiais para a reconstrução do terceiro templo, criar instrumentos rituais, até criar vestimentas sacerdotais. Há organizações em Israel dedicadas exclusivamente a isso. Para alguns cristãos evangélicos, especialmente dispensacionalistas, a reconstrução do templo é vista como pré-requisito para o retorno de Cristo. Eles financiam algumas dessas organizações judaicas, criando uma aliança estranha e teologicamente complicada. O problema é que o local do templo está atualmente ocupado pela Cúpula da Rocha e pela Mesquita de Al-Aqsa, dois dos lugares mais sagrados do Islã. Qualquer tentativa de construir ali causaria não apenas conflito local, mas potencialmente uma guerra regional. Houve tentativas de ataque à Mesquita de Al-Aqsa por extremistas judeus. Todas foram frustradas pela polícia israelense. Mas a tensão permanece constante. A teoria controversa é esta. Alguns grupos acreditam que se prepararem o terreno adequadamente, incluindo ter o número certo de pessoas enterradas no Monte das Oliveiras, criar as condições proféticas certas, Deus será forçado a agir e trazer o Messias. É uma forma de teologia manipulativa que a maioria dos estudiosos religiosos, tanto judeus quanto cristãos, rejeitam completamente. A vinda do Messias, em todas as tradições abraâmicas, é prerrogativa divina. Não pode ser forçada por ações humanas, mas a crença persiste entre grupos marginais e torna o Monte das Oliveiras não apenas um lugar sagrado, mas potencialmente um flashpoint político extremamente perigoso. Agora vamos falar sobre o terceiro fato pouco conhecido, e este é realmente surpreendente. Sob o Monte das Oliveiras existe uma rede de túneis e cisternas antigas. Algumas datam do período do primeiro templo, outras são romanas. Algumas são de origem desconhecida. Em 2004, durante trabalhos de construção, operários acidentalmente quebraram o teto de uma dessas cisternas. Quando arqueólogos desceram para investigar, encontraram algo extraordinário. A cisterna tinha inscrições nas paredes. Não eram inscrições hebraicas ou gregas, eram símbolos que ninguém conseguiu decifrar completamente.
círculos concêntricos, estrelas de 7 pontas, o que pareciam ser calendários lunares. Testes de radiocarbono em material orgânico, encontrado na cisterna, dataram seu uso entre 800 e 600 antes da Era Comum. O período do Primeiro Templo. Alguns pesquisadores especulam que essas cisternas podem ter sido usadas por grupos sectários, talvez predecessores dos essênios, grupos que praticavam rituais de purificação e tinham calendários diferentes do templo oficial. Há também uma teoria mais exótica. As cisternas poderiam ter sido usadas para esconder tesouros do templo quando a invasão babilônica se aproximava em 586 antes da Era Comum. O rolo de cobre, encontrado em Qumran, descreve 64 locais ao redor de Jerusalém onde tesouros do templo foram escondidos. Muitos desses locais mencionam o Monte das Oliveiras, mas nenhum tesouro foi encontrado até hoje. Será que ainda está lá, escondido em câmaras que ainda não descobrimos? É possível. O Monte das Oliveiras está repleto de cavernas e túneis inexplorados. Visitar o Monte das Oliveiras hoje é uma experiência visceral e comovente. Você sobe a encosta através de um mar literal de túmulos. Lápides brancas se estendem em todas as direções, cobrindo cada centímetro disponível da colina. Muitas das lápides são antigas, desgastadas, com inscrições em hebraico arcaico que você mal consegue ler. Outras são novas, reluzentes, com fotos das pessoas enterradas ali. Há algo perturbador, mas também profundamente humano, em ver os rostos dos mortos olhando para você das lápides. Famílias vêm regularmente para visitar. Eles limpam as lápides, colocam pedras sobre elas segundo o costume judaico, recitam orações. Há algo de continuidade geracional nisso. Bisavós visitando tataravós. A morte não rompe a conexão familiar, apenas a transforma. No topo do monte, há vários lugares significativos. A Igreja da Ascensão, controlada por muçulmanos desde o século XII, mas com acesso permitido aos cristãos. Dentro, há uma pedra que supostamente mostra a pegada de Jesus quando ele ascendeu. É provavelmente medieval, não do século I, mas peregrinos a tocam com reverência de qualquer forma. Há também a Igreja Russa de Maria Madalena, com suas cúpulas douradas em forma de cebola brilhando ao sol. É lindamente ornamentada por dentro, com ícones e ouro por toda parte. Várias membros da família imperial russa estão enterradas ali. E claro, há o Getsemane. O jardim está cercado por paredes agora, protegido. As oliveiras antigas são cuidadosamente mantidas. Há sempre grupos de peregrinos ali, alguns rezando, outros simplesmente sentados em silêncio meditando. Mas há um fenômeno no Monte das Oliveiras que é menos conhecido, mas profundamente significativo. É um lugar de reconciliação improvável. Durante o domínio jordaniano, o cemitério foi profanado. Mas não foram apenas soldados jordanianos. Alguns palestinos locais também participaram da destruição, ainda amargos pela Nakba de 1948, quando foram deslocados de suas casas. Quando Israel recapturou a área, havia expectativa de vingança. Mas algo diferente aconteceu. O rabino-chefe da época, Shlomo Goren, insistiu que a restauração fosse feita com respeito. Eles contrataram trabalhadores palestinos para ajudar a reconstruir os túmulos. No início foi tenso, mas ao longo dos meses, algo mudou. Judeus e palestinos trabalhando lado a lado, restaurando túmulos, começaram a conversar, a compartilhar histórias, a humanizar uns aos outros. Um trabalhador palestino me contou que seu avô havia ajudado a destruir lápides em 1950. Ele carregava culpa por isso. Trabalhar na restauração era sua forma de fazer as pazes, não com os israelenses necessariamente, mas com sua própria consciência. Não resolveu o conflito israelense-palestino, claro, mas criou pequenos espaços de humanidade compartilhada. E o Monte das Oliveiras, este lugar de morte, tornou-se paradoxalmente um lugar de vida e reconciliação. Há também uma tradição bonita entre muitos judeus visitando o Monte das Oliveiras. Eles coletam pequenas pedras das tumbas de rabinos famosos enterrados ali. Rabinos conhecidos por sua sabedoria ou santidade. As pedras são guardadas como talismãs de proteção.
Algumas pessoas as colocam em mezuzás, os pergaminhos que judeus colocam em batentes de portas. Outras as carregam em bolsos ou bolsas. É uma forma de conexão física com os justos do passado. Uma crença de que a santidade de uma vida pode, de alguma forma, impregnar até as pedras ao redor de seu túmulo. Há uma história famosa sobre o túmulo do rabino Ovadia de Bartenura, um comentarista bíblico do século XV. Seu túmulo no Monte das Oliveiras tornou-se local de peregrinação. Mulheres que lutam com infertilidade vão ali para rezar. A tradição diz que se você escrever uma oração, colocá-la na tumba do rabino Ovadia e ela permanecer lá sem ser levada pelo vento, sua oração será respondida. Há sempre centenas de pequenos papéis entupindo as fendas de sua lápide. Funciona? Depende de como você define funcionar. Mas o que é inegável é que para as pessoas que vão ali, o ato de oração, a conexão com tradição, o ato de esperança, tem poder real. Agora vamos falar sobre ameaças modernas ao Monte das Oliveiras, porque este lugar enfrenta desafios sem precedentes. A expansão urbana está pressionando o cemitério de todos os lados. Hotéis foram construídos perigosamente perto. Há pressão constante para desenvolver partes do monte. Organizações de conservação lutam para proteger o cemitério. Mas é difícil. O cemitério não é propriedade de uma única entidade. Diferentes famílias possuem diferentes parcelas. Algumas venderam para incorporadores antes de entender as implicações. Há também vandalismo ocasional. Pichações de ódio em lápides, algumas atribuídas a extremistas palestinos, outras, surpreendentemente, a judeus ultra-ortodoxos furiosos com túmulos de judeus que se converteram ao cristianismo. E depois há a questão ambiental. Erosão está expondo alguns dos túmulos mais antigos. Chuvas fortes ocasionalmente causam deslizamentos de terra, deslocando lápides. Não há orçamento adequado para a manutenção de 150 mil túmulos. Há uma organização chamada International Committee for the Preservation of Har HaZeitim, o Monte das Oliveiras, que trabalha incansavelmente para proteger o cemitério. Eles instalam câmeras de segurança, consertam túmulos danificados, fazem lobby por proteções legais. Mas é uma batalha constante, e o que está em jogo não é apenas história ou religião, é a identidade de um povo. A conexão física e espiritual com um passado que se estende por 3 milênios. Há um momento do dia no Monte das Oliveiras que é particularmente mágico. Ao pôr do sol, a luz dourada ilumina Jerusalém abaixo. A cúpula da rocha literalmente brilha. E por alguns minutos, o mundo parece parar. Judeus vêm fazer orações vespertinas. Cristãos vêm refletir sobre a última semana de Jesus. Muçulmanos ocasionalmente visitam túmulos de santos sufis enterrados no monte. E todos, por um momento, compartilham o mesmo pôr do sol, a mesma vista, o mesmo silêncio. Há algo profundamente comovente nisso. Todas as tensões religiosas e políticas não desaparecem, mas ficam suspensas por um momento. E você se lembra que, no fundo, todos estamos fazendo a mesma coisa, buscando significado, buscando conexão com o divino, buscando esperança de que a morte não é o fim. O Monte das Oliveiras promete exatamente isso: ressurreição, renovação, um futuro onde lágrimas são enxugadas e injustiças corrigidas, onde famílias são reunidas e paz finalmente reina. É um sonho bonito, talvez ingênuo, mas é um sonho que a humanidade carrega há milênios. E enquanto houver pessoas olhando para o leste de Jerusalém, esperando, esse sonho permanecerá vivo. Agora chegamos à parte mais profunda. O que o Monte das Oliveiras realmente significa? Eu acredito que é sobre esperança diante da morte. Todas as religiões abraâmicas compartilham uma crença fundamental: a morte não é o fim, há algo além. E de alguma forma, esse monte rochoso coberto de oliveiras antigas e túmulos incontáveis é o portal para esse além. 150 mil pessoas não escolheram ser enterradas ali por acaso. Elas escolheram porque acreditavam que localização importa, que estar próximo aos lugares onde Deus se manifestou mais intensamente dá vantagem escatológica. É uma forma de fé quase física, tátil.
Não é apenas acreditar abstratamente em ressurreição, é se posicionar geograficamente para ela. Há algo profundamente humano nisso. Queremos estar preparados. Queremos garantir nosso lugar. Mesmo na morte, buscamos controle, certeza, vantagem. Mas talvez o Monte das Oliveiras nos ensine algo diferente. Talvez nos ensine que nosso valor diante de Deus não vem de onde estamos enterrados, mas de como vivemos. Não da geografia de nossa morte, mas da moralidade de nossa vida. Todos aqueles túmulos, de rabinos famosos a pessoas comuns, são igualados pela morte. As lápides podem ser diferentes tamanhos. Algumas ornamentadas, outras simples. Mas todos estão igualmente mortos, igualmente esperando. E quando o Messias vier, se vier, será a justiça de suas vidas, não a localização de seus túmulos que importará. Há uma última história que preciso contar. Em 2011, durante escavações de rotina para uma nova seção do cemitério, arqueólogos encontraram algo extraordinário, um túmulo vazio. Mas não apenas vazio no sentido de saqueado. Vazio no sentido de nunca usado. Era do século I, perfeitamente preservado, mas sem ossos, sem artefatos, nada. Por que alguém escavaria um túmulo caro na rocha e nunca o usaria? Uma teoria é que foi preparado para alguém que morreu longe de Jerusalém e cujo corpo nunca pôde ser trazido de volta. Mas há outra teoria mais poética. Talvez foi deixado vazio deliberadamente, como símbolo de esperança de ressurreição. Um túmulo que nunca seria ocupado porque a pessoa esperava não precisar dele. Esperava ser arrebatada antes da morte. Não sabemos. Provavelmente nunca saberemos. Mas há algo bonito na imagem. Um túmulo vazio esperando. Uma promessa não cumprida. Ou talvez uma promessa cumprida de uma forma que não podemos ver. O Monte das Oliveiras está cheio dessas histórias. Mistérios não resolvidos. Perguntas sem respostas. E talvez seja exatamente assim que deve ser. Se você algum dia visitar Jerusalém, vá ao Monte das Oliveiras. Não apenas para as igrejas ou vistas fotogênicas. Vá para o cemitério. Caminhe entre os túmulos. Leia os nomes. Veja as datas. Algumas pessoas viveram vidas longas. Outras morreram crianças. E pergunte a si mesmo: o que quero que minha vida signifique? Como quero ser lembrado? O que estou esperando? O Monte das Oliveiras não dá respostas fáceis, mas faz as perguntas certas. E às vezes, as perguntas certas são mais valiosas que respostas rápidas. Este lugar nos lembra que somos parte de algo muito maior que nós mesmos. Uma história que começou há milênios e continuará muito depois de termos ido. Nosso papel é pequeno, mas é nosso. E como o vivemos importa. Os mortos no Monte das Oliveiras esperam a ressurreição, mas nós, os vivos, não precisamos esperar para ressuscitar. Podemos ressuscitar agora, deixar morrer nosso egoísmo, nossa indiferença, nosso ódio, e ressuscitar para a compaixão, bondade, amor. Talvez essa seja a verdadeira lição do Monte das Oliveiras. A ressurreição não é apenas sobre o futuro, é sobre agora. É sobre escolher vida, dia após dia, momento após momento. Este foi o Monte das Oliveiras, o lugar mais sagrado de Jerusalém, onde passado, presente e futuro se encontram, onde morte e vida dançam, e onde esperança nunca morre. Se este vídeo tocou você, deixe seu like. Inscreva-se para mais jornadas pelos lugares mais sagrados do mundo. E nos comentários diga: o que você espera ver do outro lado? Até a próxima jornada.